Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Eduardo. Estamos dando continuidade à leitura do livro Cirurgia Moral, psicografada pelo médium João Nunes Maia e passado pelo espírito Lancelin. Estamos agora entrando no capítulo 3, Como conhecer a ti mesmo. O conhecimento é a base da própria vida. A sabedoria abre caminhos novos para que possamos sentir e mesmo desfrutar da felicidade. Não poderá existir civilização sem que a inteligência ocupe algum lugar na pauta dos confortos. Não pode existir progresso sem a intervenção da sabedoria. Entretanto, ela se divide em duas forças altamente dignas, com duas dinâmicas opostas: o conhecimento exterior e o autoconhecimento. A sapiência externa nos faz investir à procura de valores até certo ponto perecíveis, mas necessários ao nosso equilíbrio. Passamos por perigos inúmeros, sujeitos às investidas do orgulho em sintonia com o egoísmo e sob domínio da vaidade. Entre mentes, se vencermos essas condições na altura em que elas se nos apresentam, sairemos livres para novos conhecimentos que, podemos crer, serão a maior verdade, que é o conhecimento de nós mesmos. É o estudo do universo interno, aprofundando-nos dentro dele como se fora o nosso próprio mundo. Esse conhecimento se chama sabedoria-amor. Há quem diga que o amor não é sabedoria. Está completamente enganado. Quem ama nas linhas ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo é um verdadeiro sábio. Ao conhecermos as nossas deficiências, abrimos portas de luz nas esferas da consciência, de sorte a nos enriquecermos em todos os rumos dos valores eternos, de talentos que Deus depositou em nossos corações para a garantia de nós mesmos. As religiões de todo o mundo e a filosofia que medra em toda a terra têm a missão sagrada de indicar às criaturas os arcanos da sabedoria interna, que é a verdadeira senda de iluminação dos espíritos. Aquele que já conhece a si mesmo dispensa certos acessórios que pesam muito sobre os ombros e que exigem tempo precioso na sua conservação. O sábio interno nasce de novo. É um novo homem que surge de dentro do homem velho. Todo movimento que se preocupa com as coisas externas das criaturas pode fazer muito em favor das almas em sofrimento, não resta dúvida. Entretanto, quando encontramos quem nos ajuda a trabalhar dentro de nós, a descobrir os nossos tesouros, esse é o caminho ensinado por Cristo, que nos liberta definitivamente. Quem conhece a si mesmo tem mais facilidade em conhecer as lições externas e as propriedades que lhe sustentam a vida. A doutrina dos espíritos, na sua maravilhosa profundidade, desfralda a bandeira de luz no topo do mundo em que moramos, por misericórdia de Deus, com a inscrição já bem conhecida: Deus, Cristo e Caridade. Deus está no centro de todos nós, esperando como Pai os nossos apelos nascidos da vontade. Cristo pega em nossas mãos para nos mostrar os caminhos abertos pela caridade. O céu está mais próximo de nós do que pensamos. Reside dentro de nós. Basta abrirmos os olhos e buscá-lo. E, para tanto, devemos, como médicos de nós mesmos, executar as cirurgias indispensáveis em todas as áreas das nossas condutas, dominar os nossos impulsos inferiores e discipliná-los, transformando-os em instrumentos de trabalho e de paz para que surja o amor no centro dos sentimentos e, junto a ele, a tranquilidade imperturbável em todos os caminhos que devemos trilhar. Quem conhece a si mesmo já não tem tempo de criticar ninguém. Muito bem, a interpretação desse capítulo 3, Como conhecer a ti mesmo. Bom, como é mencionado no primeiro capítulo, a sabedoria externa, o conhecimento externo nos faz investir à procura de valores até certo ponto perecíveis, mas necessários ao nosso equilíbrio. Na verdade, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, o nosso trabalho, a nossa atividade monetizada, os nossos rendimentos, eles nos levam a isso. Nós fomos formados, alguém fez uma faculdade, pós-especialização, trabalha há anos numa empresa, o seu negócio próprio, enfim, isso tudo tem base em conhecimento, em sabedoria externa.
né? E esse equilíbrio é o nosso equilíbrio mesmo. Nós precisamos de alimentação, nós precisamos de uma casa, precisamos de plano de saúde, enfim, nós precisamos de uma série de coisas para nos sustentarmos a nossa família. Talvez um pouco exagerado muitas vezes, né, essa necessidade que nós temos, mas enfim, nós temos necessidade. Porém, nós desconhecemos muitas vezes o conhecimento interno, né? Nós temos aí o orgulho nos afrontando a todo momento, o egoísmo também fazendo parte do nosso dia a dia, que são 2 perigos enormes para qualquer um, e isso pode ser estudado em um outro momento, né? E o domínio da vaidade, né? Ou seja, é onde a vaidade nos eleva acima de todos. Nós já temos um orgulho nos colocando como melhores em alguma coisa. Nós temos o egoísmo que faz com que pensemos que todas as atenções e todo o que é de bom esteja voltados a nós. Muitas vezes até o contrário, né? Tudo de pior no mundo acontece a nós. É um egoísmo também. Isso de modo a atrairmos a atenção do próximo. E quando a vaidade entra no jogo, ela exalta isso de forma absurda. O conhecimento interno, o autoconhecimento, ele é extremamente importante, né? Que é o que ele coloca aqui como a sabedoria e amor. Em 2 outros parágrafos na sequência, acredito que talvez o 3º e o 4º, ele fala da importância de nos conhecermos. Até ele usa o termo que aquele que conhece a si mesmo, né, o sábio interno, nasce de novo, né? Um novo homem que surge dentro do homem velho. E o porquê isso é importante? A partir do momento que passamos a nos conhecer e aos nossos defeitos e por que eles existem, nós passamos a dispensar certos acessórios, como ele menciona, né? Que pesam muito sobre os ombros e que exigem tempo precioso na sua conservação. Então, a partir do momento que nós nos conhecemos, por que motivos somos orgulhosos? Por que motivos somos egoístas? Por que a vaidade nos afeta desta forma? Por que nós precisamos mostrar aos outros aquilo que nós temos ou que nós fazemos de conta que temos? Por que eu tenho que mostrar que sou melhor ao outro? Por que eu tenho que mostrar que eu sou mais inteligente, que eu tenho um carro melhor, uma casa melhor, uma roupa melhor, estudo em um lugar melhor, trabalho em lugar melhor? Até aquilo que talvez seja pior em você, você dá um jeito de mostrar que é o melhor para estar superior ao outro. Então, por que nós fazemos isso? Quando nós passamos a nos conhecer, essas coisas perdem valor. E aí é onde ele menciona que aquele que já conhece a si mesmo dispensa certos acessórios que pesam muito sobre os ombros e que exigem tempo precioso na sua conservação. Eu diria tempo e até recursos, né? Onde você gasta tempo e dinheiro muitas vezes para aparecer e para mostrar algo que você faz questão de fazê-lo. E eu diria o seguinte, ele não menciona diretamente aqui nesse parágrafo, mas sofremos por isso. Quando somos contraditos, quando encontramos que o próximo tem algo melhor, está numa situação melhor, aí nós sofremos, porque não podemos ficar inferiores. Enfim, esse é apenas um exemplo. E por fim, no último parágrafo, ele menciona uma coisa muito importante. Isso vai ser falado mais à frente, acredito em diversos capítulos, mas Deus está no centro de todos nós. Deus está no nosso coração. A centelha divina que nos criou quando nascemos com um espírito há milhares de anos atrás, foi Deus que nos criou e Ele colocou um pouquinho dele nessa centelha. E essa centelha de Deus está em nós, está no nosso coração. Então, Ele está esperando, conforme Ele menciona no próprio texto, esperando como Pai os nossos apelos nascidos da vontade. Esse é uma outra coisa que passa desapercebida, mas nascidos da vontade. Eu quero mudar, eu tenho que querer mudar. Quando eu faço isso, quando eu quero mudar, eu reconheço que eu tenho que mudar, aí é quando Deus começa a mostrar, é quando Cristo pega em nossas mãos para nos mostrar os caminhos abertos pela caridade. Isso como mencionado no texto. O céu, ele está mais próximo do que pensamos. Ele reside dentro de nós, ou seja, a paz, a tranquilidade, a alegria, tudo aquilo que nós almejamos, ele está dentro de nós.
Nós só estamos buscando na direção errada. Estamos buscando para fora e nós devemos buscar para dentro. Basta abrirmos os olhos e buscá-lo. E aí, por fim, justamente nós, como médicos de nós mesmos, devemos executar as cirurgias indispensáveis em todas as áreas das nossas condutas, dominar os nossos impulsos inferiores e discipliná-los, transformando-os em instrumentos de trabalho e de paz, para que surja o amor no centro dos sentimentos e, junto a ele, a tranquilidade imperturbável em todos os caminhos que devemos trilhar. E uma coisa importante, existem também outros materiais abordando esse tema. Nós, em essência, não somos ruins. Nós temos vivências, experiências encarnatórias passadas inúmeras que nos moldaram a ter certos defeitos e que as encarnações, uma após a outra, sendo colocados junto às pessoas que foram nossos desafetos, ou situações que nós tivemos no passado, elas visam apurar esses defeitos e transformá-los em coisas boas. Então, uma característica que ela pode ser ruim hoje, se ela é depurada, ela pode se transformar em alguma coisa boa que pode ajudar. Na pior das hipóteses, cada um de vocês vai ter, cada um de nós, eu tenho defeitos inúmeros. Cada um de nós tem a experiência que nós podemos compartilhar com o nosso próximo. Então é isso. Ele finaliza, inclusive, quem conhece a si mesmo já não tem tempo de criticar ninguém. E a grande crítica, a gente vive criticando os outros, a nós próprios, porque nós não conhecemos a nós mesmos. Nós não somos autossuficientes emocionalmente. Esse é o grande ponto. Tá bom? Então, gente, ficamos por aqui com esse terceiro capítulo, que foi Comece a Conhecer a Ti Mesmo, do livro Cirurgia Moral. Obrigado e fiquem na paz de Cristo.